Nasceu em Grozny em 1099. Aos 6 anos, já sabia distinguir o som de um morteiro caindo do barulho de um lança-foguetes recarregando. Seu pai era dono de uma padaria. Certo dia, ao abrir as portas da loja pela manhã, um foguete perdido transformou a fachada em um buraco fumegante. Sua mãe resistiu por 5 semanas, não por causa da guerra, mas pela vodka que bebia para apagar a memória dela. Os 3 anos seguintes foram passados em um campo de deslocados na fronteira com a Geórgia, um lugar que cheirava abandono e desesperança. Aos 9, já tinha aprendido a lição mais importante da vida. O mundo funciona à base de poder de fogo, e quem o controla nunca dorme em barracas como aquela. A sobrevivência dependia de ser útil. O acampamento estava repleto de organizações não governamentais, todas precisando de alguém que falasse a língua local. Aprendeu inglês com um cooperante irlandês e um oficial de logística suíço. Aos 14, já comandava a rede não oficial de suprimentos do campo, controlando rações, gerenciando carregamentos de combustível e sabendo exatamente qual caminhão trazia o que e quando chegaria. Tinha talento para sistemas. Identificava falhas em cadeias de abastecimento com a mesma facilidade com que outras crianças reconheciam doces nas prateleiras. Um homem mais velho percebeu isso. Não usava crachá, nem carregava prancheta. Trabalhava para gente que transportava coisas que nunca apareciam em nenhum manifesto. Chamava-se Serg, um intermediário com contatos em alfândegas de 12 países. Levou a um café em Tbilisi, onde a máquina de expresso ainda exibia marcas de bala no metal. Você está apodrecendo aqui, disse enquanto contava sacos de arroz para gente que preenchia relatórios que ninguém lia. Explicou que havia muito dinheiro em movimentar cargas de verdade, não ajuda humanitária. Produtos, entregas para compradores em lugares que não existiam em nenhum mapa de rotas comerciais. O pagamento era 15 vezes maior do que oferecido pela ONU. Tinha 16 anos. Disse sim. Não perguntou por que as caixas estavam soldadas. Os primeiros anos foram tecnicamente limpos. Tecidos para Azerbaijão, equipamentos agrícolas para o Tajiquistão, geradores para o Sudão do Sul. Mas logo entendeu que o verdadeiro jogo não estava na carga, e sim na papelada. Faturas comerciais, certificados de origem, licenças, fitossanitárias, documentos burocráticos que guardas de fronteira examinavam por 2 segundos antes de carimbar e liberar. Aprendeu que um container identificado como bombas industriais podia conter praticamente qualquer coisa, desde que os lacres parecessem oficiais e as assinaturas fossem convincentes. Registrou sua primeira empresa de fachada em Malta, que existia apenas como uma placa de latão em uma porta e um aparelho de fax, que ninguém atendia. Aos 21 já tinha apagado seus rastros de todos os bancos de dados que importavam. O primeiro trabalho sujo chegou disfarçado de favor. Sergei chamou para um bar de hotel, em Baku. Um cliente precisava que maquinário fosse entregue no leste da Ucrânia. As rotas oficiais estavam bloqueadas, e a única opção era um comboio noturno por estradas de terra em meio à floresta sem vigilância. Maquinário, disse Sergei, com um sorriso que respondia a todas as perguntas que ele não fazia. Quando abriram os contêineres às 2 da manhã, em uma clareira gelada, entendeu o que aquilo significava. 3.000 fuzis de assalto e munição antitanque suficiente para derrubar um governo. Os homens não apertaram sua mão, apenas contaram as caixas. Voltou para casa com $70.000 a mais. Disse a si mesmo que era um caso isolado. Nunca era. Aprendeu as palavras mágicas do ramo. Certificado de usuário final. Esse documento garantia aos governos exportadores que as armas seriam destinadas a forças militares ou policiais legítimas. Com uns subornos certos, a aposentadoria de um coronel aqui, a mensalidade da filha de um ministro ali, conseguiu um certificado para qualquer coisa, comprou 8.000 pistolas para a Guarda Nacional do Chad. O carregamento saiu da Bulgária de trem. Em algum ponto da Líbia, os vagões foram desviados por danos na linha férrea e a carga acabou nas mãos de uma milícia sem bandeira e sem nome. Ninguém auditou. Ninguém investigou. A papelada terminava no certificado.
Deixou de alugar espaço em navios de carga e comprou sua própria frota. 2 aviões Antonov turbohélice de uma empresa de frete casacar falida. Cada um custou $45.000 e parecia saído de um museu da aviação soviética. A tinta descascava, os instrumentos eram mantidos no lugar, com fita isolante e orações, mas voavam. Contratou um chefe de equipe chamado Oleg, que havia feito lançamentos de suprimentos para o exército russo nos anos 90. Ele bebia antes de cada voo, dizia que acalmava as mãos. Fumava cigarro sem filtro na cabine e pousava usando apenas o combustível quando os instrumentos falhavam. Não se importava com o que havia no compartimento de carga. Não queria saber. Essa era a base de uma parceria perfeita. Agora, controlava toda a cadeia. Aceitou um contrato para entregar suprimentos de emergência a uma empresa de segurança na África Central. O manifesto falava em lonas e pastilhas de purificação de água. As caixas continham mísseis antiaéreos e metralhadoras de fita. Voava à noite, rente ao solo, baixo demais para os radares. Um erro de cálculo na linha das árvores e acabaria como uma cratera fumegante na savana. Aterrissava em uma pista de terra aberta no meio do capim-elefante. Um comandante de óculos, espelhados, pagava com um saco de lona cheio de diamantes brutos, extraídos por prisioneiros que nunca conheceria. Pesava-os em uma balança portátil. Tá bom, dava o sinal. Vamos. Percebeu que não era mais um mensageiro. Era o oxigênio que mantinha aquelas guerras respirando. Sem ele, lutariam com fações. Como ele, tinham morteiros e artilharia. Sentia-se poderoso. Começou a aceitar contratos maiores. Veículos blindados desmontados, rotulados como equipamentos de mineração. Sistemas de franco-atirador disfarçados de instrumentos de topografia. Um helicóptero de combate era difícil de esconder, mas um avião pulverizador agrícola passava pela alfândega sem levantar suspeitas. Aprendeu o preço de cada funcionário corrupto. Inspetores de baixo escalão custavam $300 e um maço de cigarros. Capitães de porto exigiam um Land Rover e a mensalidade da faculdade dos filhos em universidades americanas. Pagava sem reclamar. Era apenas custo operacional. Conheceu os compradores. Não eram bárbaros. Muitos eram educados, eloquentes, até engraçados. Um deles contava histórias de guerra enquanto seus soldados adolescentes carregavam a carga em picapes. Em outro lugar, um pianista de jazz tocava enquanto ele contava pedras brutas na mesa de jantar. Chamavam-no de fazedor de chuva. O homem que trazia o trovão. Entendeu que o comércio de armas muitas vezes valia mais do que as próprias armas. Às vezes, apenas o boato de um carregamento a caminho fazia uma guarnição governamental abandonar seus postos. Não vendia equipamento, vendia medo. Conflitos não eram sobre ideologia, eram sobre logística. E ele era o melhor especialista em logística do continente. O dinheiro exigia um estilo de vida à altura. Comprou um chalé nos Alpes austríacos. Para os vizinhos, era um consultor de commodity aposentado. Chato, esquecível. Essa era a estratégia. Tinha uma adega de vinhos mais valiosa que o prédio onde nasceu. Mantinha uma mochila de emergência no armário, com $500.000, em barras de ouro e 5 passaportes, cada um de um país diferente, cada um na rota de fuga. Trocava de celular a cada 5 dias. Nunca sentava de costas para a porta, verificava o carro em busca de explosivos toda manhã antes de ligar o motor. Isso já fazia parte da rotina, era apenas o custo de fazer negócios. A arte de permanecer vivo, você tenta construir algo que se pareça com normalidade, uma namorada que acredita que você trabalha com importação e exportação, o que tecnicamente não é mentira. Um gato, o malhado cinza que dorme sobre seu peito todas as noites. Em parte, você até convive com vizinhos que discutem condições de esqui e valores de imóveis, mas nunca para de vigiar. Cada veículo que permanece parado por tempo demais perto de sua casa vira uma avaliação de risco. Cada desconhecido que mantém contato visual por um segundo a mais se torna um problema em potencial. Você sorri, serve champanhe, comenta sobre o clima, enquanto mapeia rotas de fuga no canto do olho. O chalé não é uma casa.
É uma jaula dourada com isolamento térmico impecável e uma linha de visão desobstruída até a mata. Tudo muda quando os serviços de inteligência aparecem. Um encontro é marcado em um clube privado em Zurique. O homem à sua frente parece um professor aposentado. Cardigan, óculos, de leitura, voz suave, mãos delicadas. Ele trabalha para o BND. Estamos acompanhando suas operações, diz com calma. Somália, Mianmar, Congo Oriental. Ele desliza uma pasta grossa sobre a mesa. Fotos de vigilância de seus aviões. Imagens de satélite de suas pistas de pouso. Transcrições de ligações que você acreditava estarem criptografadas. Podemos fazer esse dossiê desaparecer, ele diz, ou podemos fazer você desaparecer. A escolha é sua. Há um terceiro caminho. Você trabalha para eles agora. Torna-se um especialista em tráfico sancionado por governos. Nações não podem ser vistas armando insurgentes. Isso é um pesadelo diplomático e um desastre de relações públicas. Mas elas podem contratar um operador com negação plausível. O dinheiro flui de um Ministério da Defesa para uma empresa de fachada nas Ilhas Caimã. Essa empresa compra armas excedentes de um depósito na Moldávia. Seus aviões transportam a carga para um exercício militar conjunto na Turquia, onde ela desaparece do inventário e, de alguma forma, cruza a fronteira para uma zona de guerra. Você acaba de cometer 23 crimes em 9 jurisdições diferentes. Mas os crimes não são crimes quando os governos são os clientes. São iniciativas estratégicas. Você é um ativo com coleira. A agência não pede. Ela ordena. Vou para cá. Entregue isso. Não faça perguntas. Você é valioso demais para ser eliminado e informado demais para ser libertado. Sabe quais governos armaram secretamente quais fações, rebeldes? Sabe quais generais aceitaram subornos e quanto custaram? Sabe onde estão as valas comuns porque você despachou a munição que as encheu? Todo serviço de inteligência do planeta tem uma pasta grossa com seu nome. Metade quer processá-lo. A outra metade quer contratá-lo. Às vezes, é a mesma agência, dependendo de quem venceu a última eleição. O colapso começa com um cessar-fogo. Alguma guerra que você alimentou por 8 anos de repente termina. A presidência aperta as mãos em uma cúpula. Diplomatas estouram champanhe. O mundo aplaude, mas acordos de paz criam complicações, especificamente pessoas que sabem demais. Você recebe uma mensagem criptografada de seu contato. Situação em evolução. Precisamos nos encontrar. Um bar de hotel em Praga. Ele parece exausto, como se não dormisse há dias. Novo governo, diz. Estão lançando uma campanha anticorrupção. Precisam de um rosto para as câmeras. Ele não precisa explicar. Você é o rosto. O mercador da morte, que eles podem exibir como troféu. Você some, por 8 meses gira entre esconderijos. Seja raiz, seja fumaça, seja tinta, seja carne moída. Queima passaportes e compra novos. Não confia em ninguém. Dorme em torno de 2 horas. Mantém uma pistola na cintura o tempo todo. Mas eles o encontram. Sempre encontram. Em um saguão de embarque em Chipre, a mesma ilha onde registrou sua primeira empresa de fachada 18 anos antes. Há uma simetria nisso. Homens com equipamento tático invadindo um terminal. Você é jogado no chão, algemado, enfiado em uma van. A mídia o chama de mercador da morte. Não mencionam que o governo que o prendeu era seu melhor cliente. O julgamento é teatro. O veredito já estava escrito antes mesmo das alegações iniciais. Condenam-no a 35 anos em uma prisão de segurança máxima. Isolamento, sem visitas, sem ligações. Você não é um prisioneiro. É um arquivo. Não estão punindo você. Estão guardando você. Sabe demais para jamais ser libertado. Cada dia é idêntico. Paredes de concreto, luzes, fluorescentes que nunca se apagam. Uma bandeja aparece por uma abertura 3 vezes ao dia. Você sonha com as guerras que alimentou, com os rostos de crianças soldados que armou, com vilarejos apagados porque você entregou o poder de fogo. Os pesadelos são seus únicos companheiros de cela agora, mas aqui está a verdade sobre traficantes de armas. Você nunca deixa de ser útil. 12 anos depois, um diplomata o visita. Há uma troca de prisioneiros em negociação. A Rússia quer você de volta. Os Estados Unidos querem outra pessoa. Sua moeda de troca agora,
Um peão no tabuleiro de alguém. Voam com você para Moscou, onde é oficialmente libertado, mas oficiosamente vigiado 24 horas por dia. Você mora em um apartamento designado pelo FSB. Um contato aparece toda semana. Não está mais encarcerado, mas também não está livre. É apenas mais um item no balanço de alguém, esperando para ser negociado novamente. Em algum lugar, agora mesmo, uma criança em um campo de refugiados está aprendendo seu terceiro idioma. Está organizando remessas de suprimentos, tornando-se indispensável. Tem o olhar de quem não trabalha para nenhuma organização humanitária. O ciclo não precisa mais de você. Nunca precisou. Você foi apenas a versão atual. Sempre é um modelo mais novo esperando para ser acionado. As guerras não param porque você se foi. As armas continuam se movendo. Alguém mais trará a tempestade. Alguém mais será o mágico. A máquina funciona com sangue e papelada e nunca